Boa tarde. Boa tarde, Oi, Ivana. Marcelo Sampaio, presidente do Concultura. Prazer tê-la aqui e ainda mais como nossa nova secretária executiva. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer. Todo nosso. Silvia Paz também presente, ou seja, temos agora quórum mínimo, mas vamos esperar aqueles nossos 15 minutos protocolares, marcado para as 17 horas, são 17h07, mais uns 8 minutinhos, a gente abre oficialmente. Mas já está sendo gravado, hein? Porque aqui não é que nem aquela sala lá da primeira parceria com o IFE, não. Essa sala aqui é da segunda parceria com o IFE. Então, abril já está gravando. Marcelo. Aviso, Fabrício, quem tem tendência a recupero, por isso que eu falo isso, né? Aham. Tá gravando. Eu acho que está faltando da gestão do governo, porque Não, Cátia e Clarissa. a Clarice não foi indicada ainda. Não, Ah, não, Cátia? Não. não, porque a gente, para correr, né? O que a gente fez? Colocou 4 pessoas, as primeiras que foram nomeadas. No caso, Já deu você, tempo até de auxiliadora. Clarissa ser e ainda não tinha saído. Entendeu? Então é você, auxiliadora, Fernanda e quem? Fernanda, isso. E quem? Aí Fernanda está pedindo, daqui a pouco vai entrar, ela me avisou aqui. Mas quem é, me diga, além das três? É assim, Fernanda é suplente de auxiliadora. Eu sou a titular e a Ari, que é o nosso diretor financeiro, ele entrou para poder complementar, para ser o suplente nosso. Aí nós 4 participaremos do fundo para poder fechar também isso. Quando chegar março, na hora da conferência, a gente troca tudo, entendeu? Tem que trocar, porque senão não vai dar paridade, né? Não, mas Quando assim, entrar os 12. a gente já está até com alguns indicados do poder público, das outras secretarias, tem alguns nomeados já, entendeu? Não estamos todos nomeados na fundação ainda, mas já temos 11, se não me engano, dos 24. Então, está saindo assim, a conta gotas, porque não pode pagar funcionário, não pode pagar DAS, né? Então, está saindo bem devagar. Aí, o que acontece? O pessoal do Diário Oficial pediu para sair tudo junto. E eles estão pedindo assim que vá tudo junto. Então, para ir tudo junto, tem que ser lá na conferência. A gente dá o quórum, né? Tá. Necessário. Claro, eu entendi. E quando chegar na conferência, a gente já inclui os da sociedade civil, aí fecha direitinho, já sai tudo publicado. Tá. Então precisa Entendeu? chegar a Fernanda aí para ter quórum pelo poder público. Ela Entendi. disse que vai entrar. Eu perguntei à auxiliadora, ela não respondeu aqui, mas Fernanda falou aqui no grupo. Eu não sabia que a Clarissa não tinha sido. Ela foi nomeada quinta-feira, agora. E aí, sexta, saiu a publicação do Concultura, entendeu? Que foi anterior, o ofício foi mandado bem lá atrás. Sim. Mas eles não estavam publicando por isso, a gente não sabia. Eles só vão publicar os conselhos quando tiver todos os membros. Entendi. Então vamos aguardar a Fernanda mesmo, porque sem ela não tem quórum, né? Mas se bem que a gente pode, 17h15, começarmos a leitura, porque aí quando ela chega a gente pode aprovar, entendeu? Eu acho melhor para otimizar o tempo. Porque você tem seu horário às 19, né? Tem às 19. E Cássio falou que ia ter dificuldade de participar, que ia tentar. Quem? Tá do horário. Cássio, tá. A auxiliadora está pedindo o link, eu acho que ela não viu. Oi, Ivana, então a partir da próxima reunião eu gostaria que você fizesse as convocações por e-mail, tá? Das nossas reuniões, tudo bem? Tudo bem.
Silvia, seu microfone, dá um oizinho. Silvia, Humberto, que a gente não ouviu as vozes ainda. Yara também não. Não ouvi a voz de Yara também não. Yara está trabalhando. Pronto, pode ouvir agora. Humberto está dizendo, sigo sem microfone e Yara falou. Humberto disse que ele está no computador sem microfone e sem celular. Não tem problema, mas está presente. Tanto é que ouviu o que eu falei. Então, já justificou sua presença. Tá. Ficou faltando só a Silvia. Silvia, tá tarde, hein, Silvia? Não é noite, não, hein? Larga o vinho, hein? Ela também estava na outra reunião. Mas na mesma, não? É, aquela reunião como é que é? Os Objetivos do Milênio. Não, como é que é? Agenda 2030. Sei. Agenda 2030, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. E aí... Pô, 17? Estão de sacanagem, né? Pô. Mas isso é... Não foram 16 ou 18, não, cacete? Não, isso não é brasileiro, não. É da ONU. E aí o pessoal... A Silvia fez parte do grupo que foi capacitado e tudo. E aí nós tivemos 5 projetos apresentados. Um deles é da criação de um observatório de patrimônio cultural. Quem está à frente é Silvia e Edmundo Siqueira, entendeu? Aí seria bom o pessoal aqui do Comcultura fazer parte também, né? O restante do Nos pessoal. assuntos gerais, vocês colocam. Principalmente Humberto, né? Com Que certeza. é representante do patrimônio. Também para ter um link com eles, né? Fabrício estava nessa também? Não. Também não estava naquela outra reunião de 3 pessoas, não, né, Fabrício? Não estou sabendo dessa. Eu estou brincando com você. Vai para a área da educação um pouquinho para você entender o que eu quis dizer. Tá bom. Depois você vai raciocinar bem. 3 pessoas. Entendi. Entendeu? Cássio Peixoto, boa tarde, meu querido. Boa tarde, irmão. Tudo bom? Tranquilo. Kátia, outra pessoa que, junto com o Humberto, tinha falado que gostaria de continuar e vai se candidatar é o Cássio Peixoto. Ótimo. Ele adora ser conselheiro, hein? Boa tarde também, meu amigo querido Gustavo Landim Sofiati. Não é conselheiro, mas frequenta mais do que muitos conselheiros. O Marcelo? Fala, Cássio. Eu não diria que eu adoro ser conselheiro, não, mas é bom pra caramba, na verdade. Mas Então. é bom pra gente manter a ordem. Perfeito, perfeito. Aí, gente, 17, 16. Vamos passar a palavra para Clarissa ou Kátia, para a gente dar continuidade e terminar aquela primeira parte da questão da nossa Conferência Municipal de Cultura. Mas antes eu queria abrir oficialmente, né? Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, mais uma reunião virtual desta feita extraordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, com Cultura, nessa parceria que o conselheiro Jonas Defante fez com o IFE, aqui nesta sala virtual.
queria, como primeiro assunto, dizer o seguinte, que seria o Plano Municipal de Cultura. Mas como a nossa última reunião foi muito perto da de hoje, acredito, Kátia, que a gente não tenha tido nenhuma outra informação. Confere? Não, confere. É isso aí, perfeito. Então, vamos para o segundo assunto da pauta de hoje. O terceiro será assuntos gerais, que é a nossa sexta conferência. É sexta ou sétima? Eu estou com a cabeça. Sétima. Sétima. A nossa sétima Conferência Municipal de Cultura, marcada para dia 20 de março próximo, ou seja, daqui a 1 mês e 12 dias corridos. Então, queria passar a palavra aí para, acho que Clarissa, que estava lendo, e Kátia, quem estava lendo até era a Silvia Paz, mas a Silvia não deu o sinal de vida aqui ainda, parece que está... Ainda vamos passar para a Clarissa, e aí a Silvia, a Kátia, se puder mostrar... Clarissa está mostrando. Ah, bom, agora que eu estou ouvindo sua voz. Não. Não, eu estou vendo a sua... Não é nem a sua imagem, é uma foto sua, parecendo aquela aluna que entra na sala de... Agora estou te vendo. Você está parecendo a aluna que nem Ronaldo Júnior, que entra na sala, responde presença e some. Não, eu estou aqui. Então, tá certo, Silvia Paz. Então... Estava lendo e ela vai continuar lendo, o material já está reorganizado, foi reorganizado por ela, e vamos ver aí agora o que está faltando. Tá bom? Tá, eu recebi, tanto por Clarissa como por Kátia, o material. Tá bom, Silvia. Obrigado, querida. E também recebi o link para esse encontro aqui hoje por Kátia e Jonas. Fui muito bem atendido por todos. Então, Clarissa Semensato, conselheira... representando o poder público, na verdade, não está ainda nomeada, mas já está trabalhando a beça, o município já está te devendo, e por aí vai. Com você, Clarissa Semensato. Bom, vamos lá, gente. A ideia é a gente tentar ser breve nessa reunião de hoje, que tem um objetivo pontualmente fechar a convocatória, né, o decreto de convocação da 7ª conferência. Eu não sei se vocês viram o arquivo, mas eu reajustei tudo conforme as deliberações da reunião passada, e a gente pausou na programação, né? E aí o pessoal, na reunião, tinha decidido que de 10 às 11 seria uma palestra com a Kátia sobre o plano de cultura, não é isso? E aí, a partir daí, a gente deixou em aberto se seriam 3 rodadas de câmaras temáticas, onde cada uma se vota os conselheiros, ou se a sugestão do Jonas, conforme a gente parou exatamente discutindo isso, está aqui embaixo, alternativa 2, ou se seriam apenas 2 rodadas de 6 câmaras temáticas que acontecem ao mesmo tempo. Acontecem em salas separadas, mas no mesmo horário. E aí a gente ficou de decidir a programação. Queria saber se vocês pensaram um pouco, tanto no que seria melhor para a participação das pessoas, quanto na logística que vai envolver para a gente organizar essas câmaras temáticas de forma online. Para qual das 2 opções seria melhor? Ou uma terceira opção que surge aqui, não sei. A gente, como costuma fazer aqui nas plenárias, Clarissa, a gente vai colocar em votação, tá? Mas sim, antes de colocar a alternativa 1 e a alternativa 2, queria pedir aos conselheiros presentes se eles têm uma ideia de uma alternativa 3. Eu não. Eu acho que uma dessas 2 já nos atenderá muito bem. Mas algum conselheiro teria uma alternativa 3? Eu vou entender o silêncio como negativa, tá? Ninguém está falando nada. Então, só temos 2 alternativas mesmo, Clarissa. Então, você poderia, para a gente começar a abrir a votação, poderia explicar a alternativa 1 e a alternativa 2, para depois eu pedir os votos de forma oral aqui. Sim. Vamos lá. Alternativa 1, vamos ter meia hora de mesa de abertura, até de 9h30 às 10 horas. Depois de 10,
horas às 11 horas, uma palestra que inclui a fala da Kátia sobre o processo do Plano Municipal de Cultura e rodada de perguntas, né? Terminando às 11 horas essa programação, aí se iniciam 4 câmaras temáticas, né, onde cada uma vai falar, enfim, o coordenador de cada câmara temática vai falar muito breve do plano, mas muito, muito breve mesmo, ele só vai abrir a câmara, falar do envolvimento dos conselheiros nessa nova gestão, e abrir para as votações, né? Em cada uma das câmaras, os candidatos se apresentam, vão ter uns 5 a 10 minutos de apresentação, e aí os eleitores vão declarar o seu voto. Um relator registra tudo, ao final da votação, é declarado ali eleito titular e suplente de cada uma das 4 câmaras. Às 12 horas, é um intervalo para almoço, com retorno às 13h30, onde se inicia mais uma rodada de câmaras temáticas, mais 4 câmaras temáticas, com 1 hora de duração cada uma. Depois, às 14h30, com mais 1 hora de duração, mais uma rodada com 4 câmaras temáticas, né? Se encerrando às 15h30, essa nova rodada de eleição, a gente abre para a plenária final às 16 horas, com 1 hora de duração. O objetivo dessa plenária final é o presidente do conselho declarar eleitos todos os votados, titulares e suplentes, ali nas câmaras temáticas. Caso haja vacância dessas vagas, se abre uma nova eleição, e em seguida, após declarado todos os conselheiros, se abre uma nova votação para futuras vagas que venham surgir. E aí se dá encerrada. Um pouquinho, Clarissa, a Kátia levantou a mão. Kátia, você quer falar? Eu gostaria de saber, Clarissa, por que a gente vai ter meia hora, de 15h30, ou eu me equivoquei? Não, eu botei meia hora pensando mais em alguma logística que coordenadores e relatores tenham que passar para o presidente, com os nomes de todos os eleitos, e o processo de abertura de uma nova sala. Sai daquelas salas, Kátia, para uma sala maior para todo mundo. Não, eu sei. Se for pelo Zoom, ele faz isso imediatamente. E, assim, a minha preocupação é que meia hora as pessoas se dispersam. No presencial, imagine no virtual. Talvez pode ser. Não ter meia hora. Aí a minha sugestão, que está faltando na nossa programação e que em todas as conferências a gente teve, que é uma atividade cultural, artística, né? Se a gente pudesse ter alguma coisa que fosse artística, uma apresentação cultural aí no meio. Acho ótimo. Um vídeo. O pessoal acha. Não sei, qualquer coisa que fosse mais leve, né? O que vocês acham? Acho ótima ideia. Acho uma ótima ideia. E não prejudica o cronograma, não altera o cronograma. Eu poderia convidar o Matheus Nicolau para fazer um voz violão nesse tempo aí. Isso, alguma coisa nesse sentido mesmo. Alguma coisa bem mais tranquila, né? Para depois entrar na plenária. E eu gostei porque eu entendi isso, que será preciso fazer a junção disso tudo em meia hora, né? E a criação de uma nova sala, isso Isso. Mas preencheria bem esse tempo, né? Achei ótima ideia. Eu já até inseri aqui, se alguém tiver algo a reclamar, avise, que aí a gente debate novamente. Aumenta um pouquinho a sua tela, que está pequenininha, para mim, por favor. Melhorou? Melhorou. Eu acho que lá em cima, 11 horas está com 2 zeros. Não precisa. Não, 12 horas está com 2 zeros. Verdade. Falha minha. Tá. Bom, essa seria a primeira alternativa, gente. E aí, em relação à logística, eu penso em criar salas independentes, porque aí a gente consegue enviar o e-mail no dia anterior para as pessoas, né, de cada câmara temática, para tentar minimamente manter
uma logística prévia, para não deixar para fazer tudo em cima da hora. Assim, é mais provável que quem acesse a Câmara temática já foi aprovado, homologado e já recebeu o linkzinho no seu e-mail, ao invés de ser um tumulto ali no dia, acontecendo no dia. Bom, a segunda alternativa... Clarissa, antes da segunda alternativa, registrar as chegadas do Genilson Soares, da Graziela Escocar e da Auxiliadora Freitas, que com a chegada passamos a ter o quórum mínimo da nossa região. Da nossa região é ótimo, da nossa reunião. Prossiga, querido. Bem-vindo todos. Bem-vindo, gente. Bom, explicando a segunda alternativa de programação da conferência que a gente tinha. Essa programação, ela no início é igual, né? Meia hora de mesa de abertura. Eu botei para 10 horas aqui, por conta de dar um intervalo para o almoço, que eu acho importante, senão ia ter que cortar no meio. Então, de 10 a 10h30, uma mesa de abertura. De 10h30 às 11h30, a tal da palestra, né? E de 11h30 às 13 horas, o intervalo de almoço. Então, a primeira parte do dia, né? A parte da manhã é mais de abertura e palestra, e a segunda parte do dia, aí sim que a gente cai nas eleições, né? E aí, de 13 horas às 14 horas, ocorreriam 6 câmaras temáticas ao mesmo tempo, e aí a gente precisa pensar em 6 coordenadores e 6 relatores que trabalhem nessas câmaras temáticas, com 1 hora de votação. De 13 às 14, mais 6 câmaras temáticas, né? E um intervalo aí que eu passo para cá a sugestão da Kátia. Ô, Clarissa, seria de 14 às 15, veja bem. É verdade, Marcelo, erro meu aqui. Perdoa. Aí de 15 às 15h30, né? Que seria aquela apresentação. A programação, a coisa artística, né? Programação artística. Depois eu ajeito. E aí a gente puxa para 15h30 aqui, 15h30. 15h30, uma plenária final. Se vocês acharem até mais confortável... Meia hora. Ah, tá, meia hora de programação, né? Por isso que tem que ser 15. 14. Bota a programação, você tem que botar a programação às 15, que é quando terminar lá. Uhum. Aí, gente, sugestão que eu estou pensando aqui agora, não tinha pensado. Como são 6 câmaras temáticas, e aí a coisa pode tumultuar um pouco mais, vocês acham adequado manter 1 hora ou 1h30 de câmara temática? 6. Eu acho que pode ser. Eu acho que 1 hora tá bom. Então tá, 1 hora, seguiu. Porque, na verdade, Clarice, veja bem, como elas são simultâneas, é 1 hora que vai ter cada uma, não é? Sim, sim. É porque Isso eu não não... vai fazer muita diferença no final, não. É verdade. Clarissa, diga. Troca aí como o Marcelo pediu, de 15 às 15h30, porque 15h30 começa a plenária. Sim, eu errei aqui na hora de digitar, gente, perdoe. Não precisa zero, não. Também não precisa, não, Clarice. E aí, de 15h30 às 17 horas, pode até ser que acabe antes, mas pode até deixar aqui 17 horas mesmo, a plenária final, que é a mesma coisa, homologação dos conselheiros, titulares e suplentes, e a votação de vacâncias e novos suplentes. Mas a palestra mudou? Não, a palestra continua sendo na parte da manhã, só que ao invés de 10... mas o título dela está diferente. Oh, meu Deus! Erro meu, gente. Vamos lá. Ctrl+C. É porque era um nome antigo. É verdade. É porque eu peguei a planilha do outro arquivo. Esse daqui foi o que a gente decidiu na última reunião, né? Para eu falar sobre o plano. Bem pontuado. E aí, bom, aí agora a gente tem que escolher entre essas duas programações. Maravilha. Se alguém quiser ponderar questões ou do que se adequaria melhor à logística, né? Você já tem uma prática de conferência, ver o que funcionaria melhor, ou de logística, né? Do que é a preferência da sociedade civil, como mais se ajustaria, ou a questão da preocupação dos 6 coordenadores e 6 relatores ao mesmo tempo, e aí vamos votar.
Mas antes eu quero registrar a presença também da Fernanda Campos, também já está presente na nossa reunião. Então, Kátia, das pessoas que estão... Fernanda, na verdade, não dá quórum porque a auxiliadora está presente, não é isso? Sim, sim. E você... tá, mas ótimo, não tem problema Ok. Somos Tá. 3 do poder público. Olha só, eu acho, na minha opinião, que quem precisa dizer para a gente agora é o Jonas. Para nós, tanto faz ter 4 ou 6. O problema é saber a parte técnica. Aí, só Jonas para dizer. Aí também, porque a parte logística, né? Tá medo. Então, Jonas Defante com a palavra. Então, pessoal, boa tarde. Na minha opinião, colocar 6 salas, que é a segunda opção, que é a alternativa que eu havia sugerido, é o melhor ajuste por conta desse tempo, tá, de alocar as pessoas após o almoço, né? Porque se a gente faz um intervalo de 11h30 até 1h, a gente já retorna 1h, colocando as pessoas em cada câmara temática, das 6 primeiras, né? Aí, depois faz a virada. As pessoas que... A gente vai redistribuir essas pessoas a partir de 2h. Então, assim, esse ajuste da parte da tarde, somente câmara temática e a plenária, logisticamente é mais viável, tá, para a gente organizar. Porque a gente pode, fazendo pelo Zoom, até, além de gravar, além de fazer esse registro, né, é possível a gente, na parte da manhã, fazer uma transmissão ao vivo, né, pelo YouTube. É possível fazer isso, entendeu? Então, assim, a segunda alternativa, na Câmara Temática, viabiliza a gente, digamos, dividir as salas para ter menos confusão na parte de troca. Porque, imagina só, a primeira alternativa, como a Clarissa havia colocado, tem 3 trocas de 4 salas, né? Então, esse troca de sala é uma pessoa que faz, né? Então, eu tenho que ficar, se for eu a parte técnica mesmo, operar, demanda tempo, eu levo pelo menos 10 minutos para colocar todo mundo. Estou pensando assim, tá? Estou calculando 10 minutos, só para ficar colocando as pessoas na sala de acordo com a indicação. A parte logística, eu argumento assim, a gente, no ato da inscrição, né, do candidato, ele já tem que lhe dizer quais são as câmaras temáticas que ele quer assistir como ouvinte e participar como delegado, digamos assim, tá? Porque como ouvinte vai ser naquela câmara temática que ele não faz parte. E como delegado, a Câmara que ele faz parte, para poder ter voto, né? Ou só vão participar, aí é a pergunta que eu faço, ou só vão participar das câmaras temáticas os delegados, não vai ter ouvinte? Não, tem que ter ouvinte. Tem que ter ouvinte, mas assim, quando a gente já rascunhou o edital para as inscrições, a gente previu inscrição como candidato, eleitor e como ouvinte. E para isso tudo não ser feito na hora, tal como é presencial, a gente bolou esse edital com cronograma de inscrição, de homologação de inscrição, de recurso, inclusive, para quem teve o cadastro recusado. E aí a ideia é que a gente tenha posse dos inscritos como candidato, como eleitor e como ouvinte, antes, né, bem antes, para que a gente já pense a logística. E aí, Jonas, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu sou muito leiga nessas questões das plataformas que se utiliza. Mas, assim, a ideia que eu tinha pensado, que seria o único recurso que eu conheço, desconheço outros, é que
diante dos nomes homologados e as inscrições que o cara lá escolheu cada câmara temática, então a gente já sabe quantos tem cada câmara temática, a gente já abriria uma sala, registraria uma sala no Zoom e já seria uma sala por câmara temática, e já previamente mandaria para o e-mail desse inscrito, sem precisar ficar destinando ou direcionando de uma sala para outra, porque eu nem pensei que esse processo fosse possível. E aí eu jogo a pergunta, qual das duas opções seria mais fácil ou mais indicado? Seria redistribuir essas pessoas que estariam numa sala, ou seria que essas pessoas previamente recebessem um link independente por e-mail no dia anterior, né? Um link que fosse próprio de sua câmara temática? O que é mais viável, porque eu sou muito leiga nesse assunto. Então, por exemplo, a conta do Zoom que eu tenho, né, que seria uma questão, assim, eu tenho a conta pessoal, ela não me permite criar várias salas simultâneas com vários administradores, tá? Eu posso criar uma sala grande, que eu sou administrador geral, e dentro dessa sala grande eu crio as câmaras temáticas. E aí eu vou distribuindo as pessoas dentro dela. Essa é a possibilidade que eu tenho pelo Zoom, tá? Porque uma conta que abra várias salas simultaneamente, eu precisaria delegar vários administradores, entendeu? E essa conta eu não possuo, é uma conta mais avançada, né? Até mais cara. A questão esse momento de criar salas individuais, como eu falei, para cada câmara temática, a pessoa que vai ser o coordenador da câmara temática e o relator, eles vão ter que ter essa função de ficar aceitando a entrada das pessoas. Com essa versão que eu tenho, que eu vou delegando, que eu vou colocando as pessoas em cada sala, e a pessoa pode até entrar em contato comigo, num grupo do WhatsApp, alguma coisa, olha, eu não entrei, caí, volta de novo, aquela coisa, eu vou tentando ajustar isso no momento da reunião. Mas essa conta de alocar as pessoas é a mais viável, é o que eu normalmente utilizo, entendeu? Para poder colocar elas e depois a gente, passado o tempo, dando o tempo final, a gente voltaria todo mundo para uma grande sala e aí a gente voltaria à segunda rodada, né? Ou a terceira, caso seja votado aí. Aí a gente aloca novamente todo mundo na segunda rodada, entendeu? Olha só, Jonas, a Clarissa disse que você, que é o especialista nesse assunto, ela concorda. Queria dar uma boa tarde à auxiliadora Freitas. Pode falar um oi, auxiliadora, mas depois desliga o seu microfone enquanto não estiver falando, para não dar ruído aqui, tá bom? Mas pode dar uma boa tarde para a gente ouvir sua voz. Boa tarde, eu já tinha desligado. Tá. É que eu tinha esquecido. Tudo bem? Tranquilo, tudo jóia. Prazer. Tudo bem, igualmente. Bom, então, vamos começar a organizar a votação, mas aí, Jonas, olha só. Pode falar. Só para complementar. A questão de ter várias salas, né? Pelo menos o perfil que eu tenho da plataforma Zoom. Eu posso ter outros administradores adjuntos, digamos assim, junto comigo para poder auxiliar nessa parte técnica, de conferir. Por exemplo, eu sou da sociedade civil. Se a Clarissa ela quiser trabalhar junto comigo na administração dessa sala, eu consigo delegar essa administração para ela também. E aí a gente vai conferindo, paralelamente, a entrada de cada um, né, permitindo a entrada, alocando as pessoas. Então, esse trabalho burocrático, no Zoom, eu consigo compartilhar com alguém do governo. Entendi. Olha só, antes de a gente abrir a votação, a gente tem que definir qual é o colégio eleitoral aqui, para poder a gente não ter dúvidas. Chegaram, depois que a gente já estava
já apresentando as propostas, o companheiro Joilson Bessa e a Mariana Fagundes. Mariana, eu já vi você até na câmera. O Kiko já está do seu lado ou você está sozinha ainda? Por favor, Mariana. Oi, Marcelo, eu tô sozinha, por enquanto, ele tá chegando de Macaé. Tá, maravilha. E Raulzito aí, mas Raulzito não vota. Né? Marcelo. Bom, fala, Joilson, Marcelo. meu querido, tudo bem? Boa tarde a todas e todos. É só para dizer que eu estou desde o início, eu assisti toda a apresentação. Ah, tá legal. É porque eu anoto aqui, eu prefiro dizer depois do que não dizer, tá bom, querido? Bom, então, olha só, do poder público que já estão com direito a voto aqui hoje, Auxiliadora Freitas, presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, e Kátia Macabu, porque a vice-presidente Fernanda Campos vem a ser suplente da auxiliadora. É isso? Ou não? Correto. Perfeito. Então tá. Então, a Clarissa não está nomeada ainda, a Graziela também não. É isso também, né? Isso. É. Então, pelo poder público vão votar Auxiliadora Freitas e Kátia Macabu. E pela sociedade civil, Marcelo Sampaio, Jonas Defante, Yara Lima, Fabrício Simões, Humberto Fernandes, Silvia Paz, Cássio Peixoto, Genilson Soares, Joilson Bessa e Mariana Fagundes, porque Kiko não chegou ainda. Caso ele chegue e esteja acontecendo a votação, ele pode votar. Então, nós vamos ter um colégio eleitoral de 10 membros da sociedade civil e 2 do poder público. 12. Quase metade mais um, hein? Que era o quórum antigo que a gente conseguiu derrubar no regimento interno. 12 aptos aqui para votarem. Mas antes eu queria esclarecer uma dúvida. Eu acho ótimo todo o Conselho Municipal ser o mais democrático e aberto possível. A única coisa que eu fico com um pouco de receio é que, para não haver um desequilíbrio na eleição, uma pessoa só pode votar em uma Câmara temática. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu sou contra uma pessoa poder votar em mais de uma Câmara temática. É isso mesmo que a gente pensou, Marcelo. E esse regramento vai estar estabelecido no edital, que é um arquivo que a gente já mandou, mas está enorme. Eu vou, na verdade, dar uma limpada no português dele, para ficar mais claro, e vou enviar no grupo. Assim que a gente terminar esse debate dessa convocatória, que é o mais urgente, aí a gente se dedica ao edital, mas a ideia é essa mesmo. Quando a pessoa vai escrever, seja como eleitor, candidato, ou até mesmo ouvinte, a ideia é que ela só escolha uma Câmara temática para participar. Até por questão de logística, até mesmo o ouvinte, o pobre do ouvinte poderia até transitar entre as câmaras temáticas se fosse presencial, mas como é online, até para o ouvinte a ideia é restringir a participação a apenas uma câmara temática. Para não haver desequilíbrio, inclusive, na votação. Claro, claro. Tá, então, perfeito. Tá. Mas isso aí a gente vai ver depois. Esse material, aí você não enviou para mim ainda não, né? Só o que eu estou vendo aqui agora que você me enviou, não é? Eu não enviei para você, não. Eu acho que o Rômulo, o Humberto, alguém, ou a Yara enviou para você, mas eu vou até... E enviou no grupo de WhatsApp, além para o seu não, e-mail. mas lembra que Ronaldo disse que esqueceu de passar para mim? Mas eu vou passar de novo, inclusive, no grupo do Concultura. Eu vou dar uma resumida, uma enxugada no português, na verdade. Não vou alterar nenhum sentido. Vou dar uma enxugada no português e vou reenviar no grupo para a próxima reunião. E para o meu e-mail também, por favor. Clarissa, a gente pode agora já passar o e-mail, o contato do Marcelo para a Ivana. Que aí ela fica com essa responsabilidade dos contatos diretamente com o Marcelo, porque ele, inclusive, vai ter que fazer ofício, algumas coisas, e vai precisar, entendeu, Marcelo? Claro. Tá jóia. Aí você já faz contato com a Ivana, tá? Beleza. Que aí toda a necessidade do Concultura, ela já vai te dando suporte também, e dá o suporte à Clarissa aí nessa... mediação, tá, Clarissa? Tá ótimo. Perfeito. O meu e-mail é bem sugestivo, marcelosampaiocarnaval@yahoo.com.br. Tá? Bom, então, as duas
propostas estão bem claras, tá? Ambas são para virtual. Nossa conferência vai ser pela primeira vez por conta desta crise pandêmica virtual e não presencial, tá? Tanto a opção 1 como a opção 2. E começando aqui a votação, eu peço o voto de Auxiliadora Freitas. Liga o microfone. Oi, eu concordo, acho que o que está planejado está muito bom, né? E eu acho que atende e acho que vai dar tudo certo e que a gente vai fazer um grande evento. Para mim está aprovado. Não, mas agora você tem que escolher a opção 1 ou 2. Se a 1, as câmaras temáticas começam algumas na primeira parte do dia, na manhã, e na segunda, todas as câmaras temáticas à tarde, e amanhã ficaria apenas a mesa de abertura e a palestra da Kátia Macabu sobre o Plano Municipal de Cultura, auxiliadora. Então, na parte da tarde. Então, 2. 2. Opção 2. Tá. Kátia Macabu. Opção 2. Eu abro a votação pela sociedade civil. Opção 2 também. Deixa eu chamar aqui agora. Fabrício Simões. Opção 2. Yara Lima. Yara Lima. Vamos pular a Yara, depois voltamos a ela. Jonas Defante. Opção 2, e Yara está respondendo no chat. Peraí, deixa eu olhar lá, peraí. Yara colocou sim, mas sim é o quê? 1 ou 2? Bota 1 ou 2 aí, porque sim vale para qualquer coisa, Yara. Eu acho que esse sim dela foi outro assunto. Ela caiu aqui para mim. Acho que foi um assunto passado. Deve ter sido sobre o que ela expôs e eu concordei com ela, que você não leu. Ela voltou. Yara Lima. Votou 2. Votou 2 aqui. Silvia Paz. Opção 2. Joilson Bessa. 2, Marcelo. Genilson Soares. 2. Deixa eu ver aqui, mais gente aqui, peraí. Deixa eu ver. Então... Ué, Cássio Peixoto sumiu aqui. Será que ele caiu? Alguém está vendo Cássio na sala? E nem Mariana. Não estou vendo nenhum dos dois. Deixa eu ver aqui. Eu acho que Mariana e Cássio caíram. Não estão na lista, não, tá até caído. E tem 9 votos. E Humberto Fernandes também caiu. Humberto caiu desde cedo. Então, olha só, nós temos 9 votos para a opção 2, nenhum para a opção 1, e com os 12 daquele colégio eleitoral inicial, são os 3 que caíram. No caso, Humberto Fernandes, Mariana Fagundes e Cássio Peixoto. Como está 9-0, mesmo que os 3 votassem na opção 1, ganhou a opção 2. Então, o formato da nossa 7ª Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes vai ter a alternativa 2, tá, Clarissa? Tá ótimo, combinado. Então, termine de ler, por favor, porque tem texto depois. Artigo 13, está quase acabando, gente. Artigo 13. Poderão participar da 7ª Conferência agentes culturais, gestores, representantes de instituições e movimentos sociais ligados às artes, cultura e patrimônio cultural do município de Campos dos Goytacazes, nas seguintes condições. Inciso 1. Como eleitores ou candidatos, com direito a voz e voto, em conformidade com os requisitos do edital de eleição para
o Concultura Gestão de março de 2021 a março de 2023. 2. Como ouvintes, sem direito a voz e voto, em conformidade com os requisitos do edital de eleição para o Concultura Gestão, enfim, texto igual. Inciso 3, como convidados, com direito à voz e sem direito a voto, a convite da comissão eleitoral. Alguém tem algo a falar sobre isso? Tenho sim. Veja bem, quando você coloca como eleitores ou candidatos, não seria melhor ou, sabe por causa de quê? Porque se por acaso não houver um candidato em determinada Câmara, eu acho que a partir do momento que a pessoa fez a inscrição e foi aprovada, ela pode ser reeleitora e também elegível. É a minha opinião. Por isso que eu acho que o EO aí, porque senão quando fica ou parece que ele é só eleitor e o outro é só candidato, eu acho que EO, o que vocês acham? Eu acho que já faz sentido pelo fato de que candidato também vota. Então, o português, o EO, já está correto. Agora, essa fala do Marcelo a respeito do eleitor poder ser também candidato, a gente tem que pensar direitinho. Primeiro, porque a condição de candidato é um pouco mais complexa que a de eleitor, inclusive de comprovantes. Vocês vão ver isso no edital que a gente formulou. Isso pode ser alterado, a minuta de edital pode ser alterado, enfim, não está fechado, mas aí vocês já tem que indicar uma deliberação sobre isso. Porque, assim, o processo que a gente pensou, a princípio, seria abrir lá na plenária para que candidatos, somente inscritos como candidatos, pudessem se apresentar nas eleições das vacâncias ou dos novos suplentes. Né? E aí a gente tem que pensar se nessa ocasião a gente vai poder abrir para eleitores também, visto que a documentação deles é um pouquinho diferente. Na verdade, o que é diferente? Candidato, a gente pede um currículo, que ele preenche um currículo cultural e liste, além do comprovante de 3 anos de atuação em cultura no município. Então, enfim, deem a pena, isso nem precisa ser decidido agora nessa convocatória, mas precisa ser para o edital de eleição. E aí, se vocês já dão uma indicação sobre isso, aí eu já reformulo o edital para a próxima reunião. Você sabe qual é o meu receio? O Fabrício levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele, mas, Clarissa, só para você tentar me fazer entender melhor por você. É porque, às vezes, a inscrição é feita antes da conferência. Então, a pessoa, ela se candidata a candidato ou a eleitor. Então, e depois começa a conferência, ela pode perder a vontade de se candidatar a algum cargo do conselho. E a outra que se inscreveu como eleitor pode se animar e querer ser candidato. Por isso que eu acho que essa determinação para a pessoa ser eleitor ou candidato antes da conferência, eu acho que pode criar essa contradição. Mas daqui a pouco você me responde. Eu quero passar a palavra para o Fabrício Simões, que levantou a mão. Concordo, sim, com você, Marcelo. Lembrar que na última conferência nós tivemos salas que não tiveram nenhum candidato. Então a gente teve que remanejar, né? E a pessoa se candidatar na hora, porque senão não ia ter ninguém. A gente pode correr esse risco, principalmente numa virtual, né? Não, tá ótimo, eu concordo. Clarice. Inclusive, foi por isso que eu virei conselheira estadual como suplente da Iara, né? Porque faltou. Exatamente, você narrou o meu caso. Eu não me contraponho em nada, não. E essa redação que você colocou dá essa possibilidade da gente dispor sobre isso no edital. Então, tendo noção que a fala de você, sua e do Fabrício, fazem todo sentido, eu já vou dar um direcionamento para isso no edital, para na próxima reunião isso já for considerado desde o início, ok? Maravilha, obrigado. Olha, se alguém quiser se manifestar, concordando ou até discordando, querendo acrescentar alguma coisa, microfone aberto ou mãozinha levantada, tá? Porque se vocês não se pronunciarem, a gente vai entender que vocês estão concordando com o que está sendo decidido aqui.
Silêncio eu vou entender como concordância, hein? Vou seguir, então, hein? Então, siga. 14, artigo 14. O edital de eleição para o Concultura, gestão, março de 2021 a março de 2023, disporá sobre os requisitos para inscrições de candidatos e ou eleitores, já vou mudar aqui, e ouvintes, bem como sobre a homologação das inscrições e processo eleitoral. Tudo bem aí, gente? Vou seguir. Artigo 15. O edital de eleição para o Concultura, gestão março de 2021 a março de 2023, será divulgado em Diário Oficial do Município ao menos 20 dias antes do evento, em portaria da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Eu deixei até em destaque os 20 dias, porque a nossa ideia é divulgar antes, então logo o edital esteja pronto pela gente. Mas 20 dias dá uma margem da gente correr atrás disso, caso aconteça algum problema de publicação. Clarice, seria bom a auxiliadora se manifestar a respeito desse artigo 15, porque ela vai poder dizer melhor como é que é esse trâmite. Até porque é o prefeito que assina, não é isso? Esse decreto é o prefeito que assina, sim. A portaria então, de responsabilidade da fundação, da própria auxiliadora. Então, tem que sair eu não entendi. A portaria sai de auxiliadora e vira decreto? Não, não. Esse que a gente está lendo é a convocatória da conferência. Certo. Esse é o prefeito que assina porque é um decreto. Ok. Né? E regulando esse decreto... esmiuçando esse decreto, sai uma portaria. Essa portaria não tem necessidade do prefeito assinar. Pode ser diretamente pela auxiliadora, pela Fundação Jornalista Oswaldo Lima, porque aí fica até mais fácil, né? Fica saindo da nossa alçada, fica mais rápido, eu imagino, do que passar pelo gabinete do prefeito, ele lê e a equipe dele avaliar todo aquele edital que vai ser extenso. Então, é mais viável a gente publicar por portaria. Então, a portaria é o edital que a gente ainda vai analisar. Exatamente. Mas que não tem prazo legal como tem esse decreto. Exatamente. Então, o decreto ele precisa ser publicado até essa semana. Por isso 30 que dias antes, hoje, né? Auxiliadora, a ideia de publicar o decreto de convocatória para a conferência o que o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura pede que seja 30 dias antes da realização da conferência, ao menos 30 dias antes, né? Isso é uma exigência legal do Tribunal de Contas, do Ministério Público? Não, não é. Mas é bom que a gente siga essa orientação do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial para o caso de ser lançado editais voltados de repasse fundo a fundo, a gente está cumprindo todas as normativas e orientações. Então, daí a nossa preocupação em que se publique em decreto e 30 dias antes da realização do evento. É isso que legitima o evento como democrático. Então a gente... Sendo aprovado hoje... a gente já pode encaminhar essa semana logo para poder o gabinete lá tomar as providências, né? Exatamente. Por isso que a gente marcou essa reunião extraordinária hoje, auxiliadora. Pra gente... E a gente deixou esse texto bem enxuto, sem nenhum ponto problemático, para o prefeito ver que é apenas uma convocatória de conferência, né? E aí, as questões de edital mesmo, até porque cabe mais ao conselho do que ao prefeito, aí a gente faz por portaria, porque aí a gente ganha tanto uma margem maior de publicação, quanto uma margem de manobra ali do documento. Se precisar retificar depois e lançar em outra portaria, retificando um prazo, retificando algum inciso que não deu certo, se por acaso acontecer, isso fica mais fácil quando sai direto da fundação, ao invés de passar do prefeito. E aí, o prazo que eu joguei aqui é 20 dias antes do evento para a gente publicar essa portaria, que seria o edital de eleição de conselho, né? Então, 20 dias quer dizer, a gente ganhou uma margem para fazer esse edital, mas mesmo assim está bem apertadinho ainda, né?
porque... Nós temos que reunir para analisar agora o edital, terminando essa de hoje, já marcar uma outra para fazer isso o quanto antes, não é isso? Porque exatamente. 20 dias, como você está falando, 20 dias é dia 1º de março. Exatamente. E como a gente detalha item a item, nós não vamos resolver isso numa reunião. E uma não vai. E aí o DNA desse conselho não vai resolver isso numa reunião. Mas e aí não pedir depois, enfim, vou dar uma enxugada nesse texto do edital que eu prometi a vocês, mas amanhã mesmo já coloco no grupo e para o e-mail do Marcelo, a Ivana vai me ajudar com isso, mas a ideia é pedir a contribuição de que vocês leiam antes para a gente, na reunião, conseguir deliberar o mais rápido possível, né, para a gente conseguir publicar em 20 dias, conforme a gente está prometendo em decreto, porque isso é muito grave, assim, é muito importante, é um peso muito grande a gente prometer esses 20 dias em decreto, o prefeito assinar isso, então a gente tem que cumprir, né, então, porque se não for cumprir, vai ter que sair outro decreto para revogar esse prazo, e complica, entendeu? Então, é uma responsabilidade grande que a gente assume quando a gente promete que, ao menos 20 dias antes do evento, a gente vai publicar esse edital. Perfeito. Você não acha melhor colocar 15 dias, não? Kátia, Kiko Anderson entrou desculpa, também. Tá? Desculpa. Kiko Anderson entrou também. Só falta o Ronaldo Júnior da Sociedade Civil para dar... O Ronaldo avisou que ele está na rua, que não vai dar tempo de chegar para a reunião. Tá? Avisou aqui no WhatsApp. Mas eu estou sugerindo 15 dias, ao invés de 20. Podemos. Fabrício Simões levantou a mão, Clarissa. Fabrício Simões auxiliadora também. Clarice, é só lembrar, gente, que no ofício que está solicitando o prefeito para ele lançar esse decreto, coloque a data limite para ser publicado no Diário Oficial. Porque o que acontece? Eles têm muito a fazer, até o próprio gabinete. Pode, sem querer, não sair na data, sair bem depois. A gente comunicando que tem que ser publicado até tal data máxima, né? Porque toda a publicação tem que ser levada 48 horas para a equipe do Diário Oficial lançar, né? Tá. Boa, Fabrício. Mas não pode ser escrito isso aí, não, gente? Não, no ofício que ele está falando, a gente pedir, por ofício, quando for pedir para publicação, alertar já que ele precisa ser publicado. E a auxiliadora Freitas levantou a mão, Clarissa. Era isso que eu ia falar. Eu sei como é que as coisas funcionam na burocracia, principalmente no gabinete, que tem uma demanda muito grande, inclusive de agenda do prefeito, às vezes não previsível, né, de última hora. Então, para a gente não incorrer naquela situação de demora de publicação, eu acho muito importante que tudo que a gente pedir para ser publicado, que vá no corpo do ofício em destaque, certo? A data realmente, isso que Fabrício falou, a data limite para aquela publicação. E a gente encaminhar com antecedência. Não deixar, gente, para que encaminhe para mim, para eu encaminhar para o prefeito, na véspera do negócio. Eu também tenho que ter um prazo para chegar lá e entregar e cobrar, né? Porque eles têm que ter 48 horas para encaminhar para a publicação. Então, é importante que a gente faça essa logística para que a gente não tenha surpresas de última hora. Então, eu queria pedir isso, e tudo que vocês puderem colocar no corpo do ofício de fundamentação legal, vinda do Ministério, vinda da Secretaria Especial, vinda do Tribunal de Contas, de onde tiver origem, é importante que se coloque também, tá? Pode deixar. E essa questão do artigo 15 aí, eu acho que, para a gente não incorrer, vamos tentar publicar 20 dias antes, mas eu acho que a gente poderia colocar aí, para a gente ficar com mais segurança, 15 dias. Na minha opinião. Concordo, a gente vai fazer de tudo para publicar antes, né? Mas esses 5 dias que a gente ganha, enfim, é bom para não... Uma gordura para queimar. Uma gordura para queimar. Exatamente. A gente vai perseguir a meta dos 20 dias, mas é para dar uma segurança para a gente
né? Sim. De credibilidade, inclusive, se acontecer alguma coisa. Isso. Claro. Agora, Clarice, eu queria, desculpa, voltar lá, só porque passou despercebido quando estava lendo, a questão do ouvinte. Olha só, nós temos como quase que uma prática que nossa, quem não é conselheiro não pode votar, mas direito à voz, eu acho muito antiético não darmos. Também acho. Então, ouvinte tem direito à voz. Eu odiaria presidir qualquer reunião onde alguma pessoa não tem direito à voz, não pode ter direito a voto, aí tudo bem, mas o ouvinte, ele pode falar, senão parece que é uma reunião de amigos, e aí não é legal isso. Eu acho que qualquer pessoa presente tem direito a falar. A liberdade da fala, eu acho que não dá para a gente abrir mão dela. Mas a Kátia levantou a mão. Não, sabe por quê? É porque ficou contraditório, né? Eu concordo com você que todos têm que ter direito à voz, mas então ele não é ouvinte. Ele não é só ouvinte. Ele ouve e fala, né? Então, o nome, talvez a gente tenha que encontrar uma coisa melhor, porque... Não, tudo bem, eu só acho que eu posso lá falar merda, qualquer coisa. Oi, não tem direito à voz? Isso é uma loucura. Parece ditadura. Eu fiquei pensando aqui também e acabou passando. Mas, assim, não tem outra palavra, não, Clarissa, que a gente possa usar? Não consigo pensar em nada, não. Clarissa, Ouvinte é uma categoria, ouvinte é uma categoria que existe nas conferências nacionais. E aí eu falo até com conhecimento de causa, porque das 3 eu participei como ouvinte. Sempre vem sem direito à voz e voto, sem direito a nada, é só ouvinte mesmo. Poderia ser observador, não? Ah, eu gostei. Gostei do observador. O que vocês como acham? Observador. Qualquer coisa, desde porque que a pessoa possa falar. Observa, mas pode falar. Achei ótimo, gente. Só ouvinte, olha que coisa horrível, né? Horrível! Concordo, e pode ser também os demais participantes. Como participante, os demais participantes. Mas eu gostei do observador. Sim. Observador é ótimo. Gostei também. Pode dizer só congressistas também, não? Por isso que é bom ter uma professora de português na equipe, né? É ótimo. Presidente Marcelo. Fala, Kiko. Primeiramente, boa tarde, boa noite, né, a todos os companheiros do Conselho e demais pessoas que estão acompanhando aí. Quanto ao ouvinte, eu também participo de muitos congressos e eventos no Brasil, na minha área, né, como geógrafo. E os ouvintes têm direito não a expor, a contextualizar ou alguma coisa, mas toda vez que é aberta perguntas, os ouvintes também podem interagir com os expositores, com quem está apresentando os trabalhos. O ouvinte não está só para ouvir quieto e não ter direito a perguntar nada no momento propício, oportuno, de acordo com as regras delimitadas. Então, acho que o ouvinte não é só ouvir, não. Sim, talvez na palavra não seja, o significado etimológico é um e o que a prática acaba sendo outro, porque esse ouvinte, se ele ouviu, ele tem que falar, a não ser que ele seja mudo, né? Aí ele não vai falar. Bom, mas aí, Clarissa, e também é o seguinte, mas nós somos um conselho municipal, e aí tem que ser público, e o público está subentendido o direito à fala. Então, se num congresso de alguma universidade ou em outros lugares não abram, aí tudo... eu sou contra, mas até entendo. Agora, em conselho municipal, que tem na sua origem, no seu DNA, a participação popular... Não pode ser. Achei ótimo, achei lindo, inclusive. Achei maravilhoso a intervenção aqui e dou todo apoio. Desculpa, tá, Clarissa, que eu sou meio chatinho mesmo, tá? Não, mas somos e é para ser, e é para a gente ser mesmo. Como observadores, no plural. Ok, Kátia. Maravilha. Então, gente, agora eu tenho que perguntar
a todo mundo. Já terminou? Para poder perguntar. O artigo 16, este decreto entra em vigor na data de sua publicação e a assinatura do prefeito. E aí é esse o documento de convocatória. Deixa eu até apagar a programação alternativa 1, que perdeu, né? Deixa eu apagar. E fica sendo esse o documento, tão logo este conselho aprove, a gente vai correr para publicá-lo, para enviar ao prefeito, na verdade, para que ele publique. Então, vamos agora, como a gente não tem duas opções, agora é aprovar ou não, vamos, acho que não precisamos nem fazer a votação nominal. Quem não aprova, por favor, abra o microfone e diga que não aprova e por quê. Caso ninguém abra o microfone, vai ser aprovado por unanimidade. Então, aprovado por unanimidade, já pode dar um trabalho a mais aí para a auxiliadora Freitas. Tá, joia. Amanhã, então, a gente já começa a correr para enviar isso ao gabinete do prefeito e publicar o quanto antes. E amanhã você pode me dar para eu levar amanhã? Dou sim, auxiliadora, dou sim. E aí amanhã também, assim que possível, acho que no final da tarde, eu já envio para o grupo e para os e-mails, com a ajuda da Ivana, o edital eleitoral que vai demandar outro debate do Conselho também. Aí sim. Aí vão ser horas a fio, vírgulas, ques, e por aí vai. Bom, então, agora vamos... Nada mais a tratar sobre isso, né, Clarissa? Não, nada mais a tratar sobre Maravilha. Isso. Assuntos gerais... O Fabrício levantou a mão. Deixa eu ver que eu não vi. Fabrício Simões, palavra, desculpa, não vi. Não, desculpa, né? Até assuntos gerais, que aí, como a auxiliadora não estava, né, Fernanda, né, a solicitação que o presidente com cultura, né, chateia a posse a vocês no fundo. Aí amanhã já vou passar o nome completo de vocês, junto com o nosso da gestão, né, da sociedade civil, para sair a publicação do Conselho Gestor do Fundo pelo Concultura. Perfeito. Okay. Comitê gestor, não, Fabrício? Isso, comitê gestor. Aí você já tem a designação de cada um, não tem? Já tem. Aí como tem que sair tanto dos gestores públicos como dos gestores da sociedade civil de novo, né? Para a gente poder ver as contas e essa parte a Ivana prepara, manda para Marcelo assinar como presidente com cultura, não é isso? Isso, para lançar. Porque assim, na verdade, eu estou muito preocupada, auxiliadora e Marcelo, os demais conselheiros, por conta dos prazos da Lei Aldir Blanc. Nós já estamos com a equipe de comunicação, tanto da Fundação quanto da Prefeitura, a postos para começarmos a divulgar os vídeos. Mas, para isso, precisamos ter instalado o Funcultura devidamente para reunirmos os proponentes do edital 2, né? Para que eles possam serem orientados para fazer os vídeos, encaminhar para a gente, né? Já colocamos o Antônio Filho para fazer a análise de todos os vídeos na parte técnica, porque pode ter algum problema técnico, né? Algum som vazando, alguma coisa assim, e ele aí vai acompanhar cada um dos proponentes, se for necessário, vai chamar para poder a gente ajudar nessa parte, né? Depois nós vamos ter o logo, a marca, vai ser feita tudo organizadinho, com vinheta, tudo direitinho. Aí a gente vai incluir, além da fundação e da prefeitura, a gente vai incluir o Concultura, o Funcultura, todas as vinhetas vão aparecer, né? Ou todas as marcas vão aparecer na vinheta. E a gente está com ideia de fazer uma publicação, uma programação de publicação, com dia e hora marcados, sempre divulgando no portal, né? E aí a gente também pode divulgar no portal do Concultura, né? Para a gente divulgar bastante, para dar maior visibilidade a esses projetos, né?
E hoje também eu fiz uma proposta na equipe lá da diretoria da gente fazer um trabalho posterior a esse com todos os contemplados com prêmios, porque quem foi contemplado com prêmio, né, vocês lembram do edital 3, eles não precisam de contrapartida, eles não precisam apresentar projeto algum, porque era prêmio, é um prêmio de reconhecimento, né, de valorização da cultura que eles realizam, fazem, né, acontecer na cidade, como a Lira de Apolo, enfim, todos aqueles grupos, Guarani, né, todas as pessoas que foram contempladas, todos os grupos. E aí eu tive a ideia da gente fazer algum evento que possa ser também virtual, de um bate-papo, enfim, alguma coisa que a gente possa fazer, Marcelo, nesse sentido, de dar visibilidade, não só o reconhecimento com dinheiro, mas um reconhecimento mesmo virtual, no YouTube, oficial do município, mas vamos ver como é que a gente vai elaborar isso, porque a gente não tem equipamento de gravação, não tem nada lá dentro da fundação, né? Mas a gente vai ver se consegue fazer alguma coisa nesse sentido, num estúdio de alguém que a gente consiga, entendeu? Muito interessante, porque uma das reclamações dessas pessoas é até a falta da visibilidade mesmo. Entendeu? Então, assim, não basta o dinheiro. E até para perguntar, o que vocês fizeram com o dinheiro, né? Claro. Vocês receberam, papapá, o que é uma forma de prestação de contas. Né? Eu não sei ainda eu acho que ainda não. A prefeitura ainda não tem ainda nenhuma licitação em relação a quem vai fazer esse tipo de trabalho para a prefeitura, de vídeos, de gravações, de institucionais, eu não sei. Mas, a hora que tiver, de repente, a gente pode conseguir aí um canal para que possa ser feito isso. E eu acho muito importante fazer, porque, além da visibilidade, né, dos fazedores de cultura, que isso resgata a autoestima, isso tem uma conotação muito, muito importante nesse sentido, mas eu acho que é realmente a transparência, sabe? Desses grupos que participaram, dessas pessoas que foram contempladas, é como se fosse uma prestação de contas. Porque, às vezes, eu mesma que cheguei agora há pouco e eu não participei dessa logística toda de contemplação das pessoas diante da Lei Aldir Blanc, de vez em quando vem umas coisinhas, sabe? Que eu vou logo cortando, mas vem umas coisinhas assim desagradáveis, né? Porque as pessoas sempre gostam de colocar uma interrogação nessas questões que envolvem recursos públicos. Então, eu acho muito importante a gente fazer essas apresentações para dar visibilidade, mas é uma forma de prestar contas também, fora do papel. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Antônio tem também um material de gravação, ele pode colaborar com a gente nesse momento. Enfim, eu acho que é um caminho importante. Não, com certeza, auxiliador, mas eu quero deixar claro para você que só não recebeu algum recurso quem não se inscreveu para a Lei Aldir Blanc aqui em Campos. Pode ter certeza absoluta que esses ruídos aí que também já chegaram a mim vêm de pessoas que nem se cadastraram e nem participaram de nenhum dos 3 editais. Eu não era do comitê gestor, como não sou, mas pode ter certeza absoluta que o comitê gestor trabalhou com uma lisura irrepreensível. Eu fui até julgador, avaliador de todos os editais, Kátia foi de quase todos, e a gente pode testemunhar isso em nome do nosso comitê gestor, não é, Kátia? Eu fui só do 3º, na verdade, mas acompanhei todo o processo, que vocês me deixaram livre porque eu estava no plano de cultura. Eu fui de todos, então eu posso falar. Inclusive, Marcelo, algumas pessoas que não participaram, eu sei que é porque não tinham
os mecanismos legais para participar disso. Mas nem precisava, auxiliador. Às vezes não participaram achando que não ia dar em nada, porque o terceiro edital não tinha CNPJ, era o próprio CPF. Então, teve muita gente que não acreditou que isso aconteceria. A verdade é essa. Eu falei com o Kátia, eu sei que está aberto, mas para a gente começar a divulgar novamente aquele cadastro que foi feito no SIDAC, para aqueles que não se cadastraram, né? A gente fazer uma divulgação bem intensa nisso, para se cadastrar, porque o interessante é que a gente, na hora dos editais, na hora de fazer as parcerias e, etc., os projetos com as pessoas, elas estejam neste cadastro. É claro, até para poder o município ter seu mapeamento cultural, né? Até para o município ter seu mapeamento cultural. Mas Fabrício queria falar. Fabrício é do comitê. Fala aí, Fabrício. Temos sim que continuar com o nosso cadastro, porque achei ele que é a nossa ferramenta, tanto para o conselho como para a própria fundação, né? O pessoal que faz cultura na prefeitura se orientar para ver quem são os trabalhadores que da cultura realmente cadastrados. Desculpe te interromper, Fabrício. Vou dar 2 exemplos que estão aqui na sala hoje. Eu, por ser presidente e querer a coisa muito clara e transparente, não cadastrei ainda o Centro Cultural Marcelo Sampaio. E a Kátia Macabu não cadastrou ainda o Espaço Multicultural Kátia Macabu. Sim, mas vocês podem, vocês não poderiam concorrer. Sim, não, mas a gente nem combinou, mas eu achei bom não me cadastrar. Porque o nome saiu no Diário Oficial de todos os cadastrados. Então, poderia achar que a gente, como cadastrado, poderia burlar de alguma forma para receber prêmio do município. E a gente já tinha definido no Conselho que quem participasse do Comcultura não estaria. Então, eu fiz meu projeto para o Estado, mas não para o município, entendeu? Então, até agora eu ainda não cadastrei. Agora, então, que ficou pior. Eu também não cadastrei. Instituto Histórico também não se cadastrou, Marcelo. Exatamente. Genilson também não. Assim, mas aí eu quero comunicar, né, que a gente também já está no processo, tá? Junto com o pessoal do controle, o Ari, que é do financeiro, está nos ajudando, junto com o nosso contador, de fechar a equipe que vai receber a prestação de contas do edital 1 e 2. Tá bom? Que são os prazos também que nós temos que cumprir com o governo federal, que é o recebimento dos comprovantes, né, do uso do dinheiro. Kiko Anderson falou que o coletivo dele, eu acho que a Resistência Goitacá, também não se inscreveu, não se cadastrou, e a Yara Lima, o grupo dela, faz de conta, também não. Coletivo meu não, só lá dentro. Coletivo é de várias pessoas. Ah, tá, mas é o Resistência Goitacá, do qual você faz parte. Né? Bom. Isso mesmo. Ou seja, fizemos mais do que a nossa obrigação também, né? Se a gente tivesse burlado, a gente estaria errado. A gente fez o certo. A verdade é essa. Bom, Bom, vamos lá. Agora, então, encerrado esse assunto, vamos entrar para assuntos gerais, tá bom? Eu acredito que, pelo telefonema que eu recebi no sábado, ou na sexta, não sei, o Genilson Soares vai querer fazer uso da palavra em assuntos gerais. Falou até que ligaria depois da ligação que ele fez para mim, ligaria para a Kátia Macabu. Genilson, estou te entregando aí no ar, ao vivo e a cores. Então, com a palavra de Genilson Soares, para poder desfazer uma péssima impressão que ficou na última reunião. Inclusive, péssima impressão liderada por mim. Boa noite, conselheiros e conselheiras, né? Eu estou devendo uma explicação com relação àquele fato do nosso último encontro, na última reunião, de uma reunião que eu e o Vilmar Rangel, o confrade Vilmar Rangel, tivemos com a Auxiliadora Freitas, né? Eu só queria recapitular um pouquinho a história, que era o seguinte, o companheiro Vilmar Rangel, ele perdeu o prazo dele, ele queria participar do plano de cultura, com sugestões do plano de cultura, mas ele perdeu o prazo e nós explicamos para ele que não dava mais para ser inserido no projeto as propostas que ele tinha idealizado. As propostas
pontuais, não eram propostas nenhuma dentro da estrutura do plano. Aí nós passamos para ele que a única forma que ele tinha de colocar as propostas dele seria na audiência pública. Ele entendeu isso plenamente, formatou as propostas dele, inclusive pediu a anuência de 4 instituições culturais, que é o Instituto Histórico, a Academia Pedralva, Academia Campista de Letras e a Associação de Imprensa Campista. Tudo bem. Feito isso, ele já estava com um documento formatado para encaminhar para a Câmara. Ele me comunica o seguinte: Genilson, eu gostaria, uma vez que agora eu não posso mais submeter essas minhas propostas para o Conselho, eu queria levar essas ideias que eu tenho para a Auxiliadora. Eu sou muito amigo de Auxiliadora, gosto muito dela, tenho uma parceria muito antiga com ela, eu queria levar. Aí ele pediu que eu fizesse contato com a Auxiliadora, colocasse isso de uma forma de ofício e levasse para ela. Mas, em momento algum, ele disse que ele queria que essas propostas dele fossem inseridas no plano de cultura, até porque não tinha como, que o plano de cultura já estava na Câmara, não teria como feito. Feito isso, nós tivemos lá com a Auxiliadora, eu queria também estar com a Auxiliadora para falar de uns outros projetos, de umas comemorações que nós temos para esse ano. Nós entregamos o documento para a Auxiliadora e fomos embora, né? Aí houve um pequeno desencontro de informação que ficou parecendo que essa atitude nossa queria fazer um bypass pelo Conselho. De modo algum, nunca foi essa a intenção, e até porque nós sabemos que não tinha como, nem mesmo que se tivesse essa intenção, não tinha como ser feito. Até porque o projeto já está tramitando legalmente, né, na Câmara e no Poder Executivo. Então, era essa explicação, né? Eu fiquei boiando, Marcelo, eu confesso para você que eu fiquei boiando, e Kátia também na última reunião, mas depois eu li o ofício, me dei a mão à palmatória, porque no ofício não estava explícito que aquelas propostas eram só para a audiência pública. Liguei imediatamente para Vilmar, em seguida liguei para Marcelo, que é o presidente do nosso conselho, e depois liguei para a Kátia e falei para ambos: eu vou, na próxima reunião, desfazer esse mal-entendido que houve, até porque as propostas que o Vilmar pensa, que ele é um ativista, né, um militante dessa área há muitos anos, depois que ele apresentar, ela tem que vir para essa instância aqui que nós estamos, para ser ratificadas ou não. Então, era toda a justificativa que eu queria passar para vocês, que eu me senti no dever de explicar, tá? Era isso. Principalmente também para o companheiro Joilson Bessa também, que está aí presente, que vai para todos os conselheiros, porque nós estamos nesse caminho aqui já há algum tempo. Obrigado aí pela atenção. Que bom que você assumiu o equívoco que foi feito, porque no que está escrito lá no papel, realmente foi uma atitude equivocada e tentando atravessar diretamente com a Auxiliadora. E aqui, todo mundo é igual e não tem ninguém mais igual do que ninguém, não. Eu estou falando isso para Vilmar Rangel, para a Associação de Imprensa Campista, para a Academia Pedralva de Letras, para a Academia Campista de Letras, para o Instituto Histórico. Se quiser, dentro do Concultura, tem que estar aqui nas reuniões, participando, falando, propondo. Se quiser votar, se candidate, se eleja, tenha direito a voto e respeite a decisão da maioria da plenária. Então, esse tipo de atitude eu retifico, não, eu ratifico. Já que você retificou, eu ratifico a minha posição. Realmente, enquanto presidente do Concultura, eu fiquei estarrecido, porque não achei uma atitude bacana. Mas você me ligou com toda a gentileza, eu gosto de você como pessoa, e para falar isso, Genilson, é porque é verdade, porque eu gosto de não gostar. Aí, eu gosto de falar que eu não gosto. Quando eu falo que eu gosto, é porque eu gosto. Então, de você eu gosto, e sei até que você, por um certo jeito de ser, tem uma qualidade que o apóstolo Paulo tinha. Tolerava tolos com cara alegre. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Então, vamos lá, Auxiliadora. Marcelo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em momento algum, houve nenhuma intenção de interferência ou ingerência no plano de cultura, né? Não, da sua parte, eu tenho certeza absoluta que não.
Não houve isso, principalmente porque a fundação não é o fórum, né, para esse tipo de coisas. Apesar da falta no ofício desse detalhamento, né, mas foi dito, não foi escrito, mas foi dito por eles que seriam apresentadas aquelas propostas lá na audiência pública na Câmara, tá? Eu recebi o ofício e encaminhei para a minha diretoria das Artes e Culturas, porque nós estamos discutindo o nosso projeto de cultura para os 4 anos, condensando o Plano Municipal de Cultura e as propostas do plano de governo, né, que foi apresentado para a sociedade. E eu encaminhei para lá justamente com esse objetivo, para que fosse observado o que estava ali e fizesse essa junção também, que, de repente, propostas que estão ali, como, por exemplo, a retomada, a transferência da cena escultórica, né, para o Palácio da Cultura, tá? É uma coisa que está prevista na volta do Palácio da Cultura para as suas atividades, né, na cultura da nossa cidade. Para deixar, só te interrompendo, para deixar que o José do Patrocínio não fique com aquele canhão apontado para ele, né? E nem aquela altura imensa que ninguém consegue nem compartilhar ali da cena. Enfim, então, para que a gente pudesse, naquilo que está ali, também ir vendo se há alguma coisa que a gente possa agregar na medida em que a gente está pedindo a colaboração de todo mundo para que a gente possa fazer a cultura caminhar no nosso município. Então, não houve, em momento algum, deles, apesar de não estar escrito no ofício, mas foi dito que seria encaminhado à Câmara dos Vereadores para as audiências públicas, para na hora da participação das audiências públicas. Pode ter certeza, senadora, que em momento nenhum eu achei que você estivesse fazendo isso. Mas, então, perante tudo que foi dito, foi totalmente desnecessária a ida de Vilmar a você, que ele vai tomar um cafezinho com você para entregar isso. Se era para a Câmara, você é vereadora? Você não é vereadora. Então, não tinha o menor sentido. Essa é a minha posição e de vários companheiros aqui. Mas quanto a você, eu tenho, inclusive com mais de um mês de trabalho, quero parabenizar, vocês estão fazendo um trabalho bacana. Espero que dure 4 anos. Né? Se Deus quiser. Que vocês não sejam atropelados, né? Porque quando faz trabalho muito bacana, às vezes é atropelado. Bom, e você sabe o que é isso, porque já foi. Bom, então, viu, Kátia? É assim. Você conversa lá com a auxiliadora, lá, fica conversando com a auxiliadora, com Clarissa, com Ivana. Mas bem que a auxiliadora não precisa conversar, não, porque ela já me conhece há muito tempo. Então, ela sabe. Mas conversa, é sempre bom reforçar. Alguém quer mais colocar algum assunto geral? Olha, eu queria falar de uma situação que eu fiquei sabendo, de uma reunião que aconteceu. Eu não me lembro se eu falei na reunião passada, da quadrilha. Falei? Não? Não. É porque houve uma reunião no Rio de Janeiro, no sábado retrasado, que a Secretaria de Estado convocou os quadrilheiros de todo o estado do Rio de Janeiro. Eles chamam assim, quadrilheiros são as pessoas responsáveis pelas quadrilhas, né, juninas. Porque diz que é junina, diz que é junina aí. Pois é. Então, eles chamaram para fazer um censo dos quadrilheiros do estado do Rio, porque eles perceberam, eles devem ter sido, né, cutucados, porque dentre todos os editais da secretaria, nenhum contemplou os grupos de quadrilha. E aí vai haver um edital específico, creio eu que vindo com recursos da própria secretaria, e não mais da Aldir Blanc, para esse grupo do estado inteiro. Então, houve uma reunião
da qual nós, da Fundação, não ficamos sabendo antecipadamente, entendeu? Houve apenas um contato com a auxiliadora por telefone de um responsável por uma Federação Norte Fluminense de Quadrilha que eu nem conhecia, nem sabia que tinha, né? Eu agora estou presidente da diretoria do Fórum Regional e fiquei sabendo agora que existe essa federação. Eu, inclusive, vou entrar em contato com essa pessoa que foi lá na reunião com mais 2 pessoas de Campos e uma de São Francisco e outra de Macaé. Existia em Campos, Kátia, a Lindenfock, que era a Liga de Danças Folclóricas de Campos. Pois é, mas essa federação regional, eu nunca ouvi falar. Bom, enfim, existe. E aí, eles foram lá e agora, no dia 28 de março, no próximo dia 28 de março, vai acontecer uma outra reunião que vai ser em Macaé, bem no dia do aniversário de Campos, né? Vai ser em Macaé. Que a secretaria, que a secretaria vai realizar, porque essa foi presencial, levou o pessoal todo lá no Rio. A gente só ficou sabendo porque uma das pessoas de Campos que foi ficou muito chateada porque o tal representante da federação disse que ele pediu à auxiliadora um carro e a auxiliadora se negou a atender, né? E aí ela ouviu, conhece a auxiliadora de outras situações, falou, meu filho, você não pode estar falando a verdade. Aí ele ficou chateado, porque ele foi desmentido, né? E aí ela foi falar conosco, e a auxiliadora, não, eu não fui contactada dessa forma. Eu disse a ele todos os problemas, eu tentei ainda um carro que está todo arrebentado, que eu acho que era da onde, auxiliadora? Da promoção social. Assistência social, desenvolvimento humano, que também não tem condição de viagem, e aí ela disse, olha, nós não temos nesse momento, estamos chegando, encontrando tudo, os cacarecos, então não temos. Ele disse lá no Rio que nós negamos Foi apoio. perguntado a ele se ele teve apoio do poder público para estar lá. Ele disse que ele pediu e que a presidente da fundação negou. Né? Exato. Então, a conversa dele comigo foi até por WhatsApp. Eu conheço ele, porque é um professor da rede, foi até meu aluno na universidade. Então, eu disse a ele, expliquei a ele, olha, eu vou tentar ver se eu consigo em alguma outra secretaria, porque nós aqui não temos nenhum carro, Nós estamos tentando localizar aonde está, o que nós localizamos não tem condições nenhuma, e nós não temos orçamento ainda, o orçamento está fechado, nós não temos licitação pronta de automóveis para atender a fundação e os seus parceiros, né? Nós não temos ainda. Então, neste momento, eu tinha 10 dias, eu acho, de chegada na fundação, 10, 15 dias. Então, nós não temos condições. Então, justifiquei tudo e ainda tentei ver se eu conseguia com alguma secretaria, se que tivesse um carro que pudesse ir ao Rio. Mas, infelizmente, eu tive a resposta de que não teria. Então, ele foi dizer lá que nem foi negado, né? Então, o mais importante que eu quero colocar... Eu sei quem é, complicadíssimo! Ele não fez cadastro. Ele não tem cadastro como artista de Campos, nem de coletivo. Então, porque eu chequei isso com o Fabrício. Então, assim, por isso que eu estou sugerindo à auxiliadora que agora, qualquer pedido que venha a chegar para a fundação, precisa saber se a pessoa está cadastrada ou não. Porque a gente sabe que tem muita gente que se denomina, como você mesmo sabe, né, Marcelo? Aquelas pessoas que se fazem uma autodenominação de fazedor de cultura na hora que tem recurso ou para pedir alguma coisa. E depois, quando o município está solicitando uma contrapartida, não pode dar.
Então, assim, eu tô colocando para vocês que é preciso que a gente tenha bastante atenção com isso também, porque assim como eles falam do conselho, eles falam da fundação, eles falam das pessoas, sem ter verdade aí por trás, como aquela nossa poetisa, que antes da gente publicar os editais, ela já veio dizendo que se era o conselho que ia fazer, já estava eivado de problemas, porque ia ser para os mesmos, né? Então, a gente de antemão, as pessoas já fazem julgamento. Então, só para esclarecer, eu sei que você tem um compromisso agora, não vou te atrapalhar mais, não. Não, tudo bem, querida. Não, ótimo. Aqui, o pessoal que não tem direito a voto, mas que está na reunião, como Fernanda Campos, Gustavo Landim Sofiati, Graziela Escocar, podem, a própria nossa nova secretária, a Ivana Artiles, podem se posicionar e falar aqui, tá? Aqui é para poder falar, tá? Então, não tem problema algum, não. Vocês não têm direito ao voto, mas têm direito à voz, sempre. Auxiliadora, quer colocar mais alguma coisa? Alguém quer tocar em assunto? Joilson levantou a mão. Ah, é? Então, Joilson Bessa, meu querido, amado ator, escritor, poeta, professor e amigo de décadas. Ô, Kátia, então o celular fez isso sozinho, não levantei, não. Tá, tem mais alguém comigo aqui que eu não sabia. Que maravilha! Mas, Joilson, fala alguma coisa. Tá ótimo, tudo tranquilo? Não, tá tudo tranquilo, com certeza. Só para reforçar aqui, o ouvinte fala, né? É claro, é isso aí. Maravilha. Então, tá bom. Gente, nossa próxima reunião, qual sugestão vocês dão aí para semana que vem? Já que hoje é segunda-feira, se bem que a terça-feira, semana que vem, é terça-feira de carnaval, né? É, carnaval. Clarissa Semensato escreveu aqui, a Secretaria Estadual está rodando todo o estado presencialmente. Eu acho isso né? uma loucura. Eu acho isso uma loucura com o quadro que a gente está. Nós sabemos por quê, né, Clarissa? Ano que vem, né, gente? Campanha. 2022 vem aí. Loucura. Pois é, o que a gente tem que ficar alerta é crescer nos editais do Estado, que se não tiver eleição, vai chover de edital, vamos ficar de olho. Tá, vamos lá, então. Data, vamos sugerir uma data aí. Como é que vocês estão? Eu estou mais ou menos tranquilo, que como professor estou fazendo atividades remotas. Na verdade, isso é só encaixar horário. A gente tem aqueles... isso vai demorar pelo menos 2 reuniões. Essa análise, pelo menos. E não tão curtas assim. Nós não vamos fazer sábado, não é isso? Não, sábado de carnaval não vamos retomar sábado em fevereiro. Então tem que ser numa terça. Não sendo terça de carnaval, só tem a próxima. Não, mas aí... Bom, a gente fez numa quinta semana passada, lembra? A gente até fez num dia diferente, lembra? Lembro. Então. Se o pessoal topar quinta. O que vocês acham? A quinta-feira de cinzas. Quinta-feira de cinzas é bom. Humberto Fernandes está sugerindo quinta. A quinta agora? A gente está falando quinta agora. Quinta antes do carnaval. Quinta agora, Mas esse material vai estar pronto? Clarissa, vai estar pronto? Clarissa disse que vai estar, que amanhã ela manda. Vai sim, amanhã eu mando. Na verdade, o nosso GT já fez uma boa minuta, conforme essas 2 reuniões que passaram aqui da convocatória, mudou algumas coisas. Então, eu vou reajustar, mas vai ser muito rápido. Amanhã, no finzinho da tarde, eu já distribuo para vocês. Quinta-feira agora, para mim dá, tranquilo, e acho até que é bom que a gente ganhe uma sobra de tempo, caso a gente precise. Né? O que vocês acham? Vamos lá, alguém vai abrindo o microfone concordando. Eu concordo, quinta-feira agora, 18 horas. Kátia também concorda? Estado permanente, meu filho. Eu também concordo. A auxiliadora concorda também. Fabrício? Eu também. Joilson também. Concordo. Yara levantou a mão para falar. Concordo. Fernanda, você está sem microfone? Você não quer falar, não? Não ouvimos a sua voz hoje, não. Ela disse que... Oi, boa noite. Boa noite. Oi, hoje eu consegui, porque, na verdade, é o meu fone de ouvido que não funciona. Então, quando eu coloco o fone,
eu apenas ouço vocês, mas não consigo falar. Então, hoje aqui onde eu estou está mais silencioso, eu pude ficar sem ele. Então, nas próximas segundas e quintas-feiras, eu terei aula, né? Eu estou finalizando a minha graduação em letras pelo IFE, então, nesses próximos 2, né, nesses 2 dias, pelos próximos 3 meses, pelo menos, eu vou estar com esse compromisso. Hoje eu pude entrar, embora tenha entrado atrasada, porque tive um contratempo particular, mas eu hoje só pude entrar porque as aulas foram adiadas para serem iniciadas na quarta-feira, né? Então, se vocês puderem marcar. Não, né? pode ficar tranquila, Fernanda, porque as reuniões são terças e sábados, não vão atrapalhar você, não. Excepcionalmente que estão acontecendo essas maluquices, sim, reunião para poder segunda-feira. ajustar todos os detalhes da conferência. Ok. Mas estatutariamente é terça e sábado, né? Perfeito, então. Tá bom? Mas então você pode na... Ah, não, mas quinta-feira agora você pode, então. Eu não sei se eu tiver aula na quinta-feira, eu não vou poder. Eu pensei né? que você falava As quarta. aulas começam na quarta. Ah, entendi. O retorno seria hoje, foi adiado para quarta, acho que por algum problema de logística do Instituto. Tá? Não tem problema não. Se eu não tiver aula, eu vou entrar. Tá? Maravilha. Tá bom, Mas a obrigado. auxiliadora acho que pode, né, auxiliadora? Você deu Ela já falou que sim. Porque aí se ela puder e Fernanda não puder, é bom Fernanda estar para poder contribuir, Claro. né? Mas o quórum não fica prejudicado. Porque nós temos problema. Porque, infelizmente, não podemos colocar todo mundo ainda que vai participar. Então, eu até quero deixar uma pergunta para a gente pensar. A conferência pode acontecer com apenas 4 pessoas da gestão? Ou isso não interfere? Eu deixo só essa pergunta no ar para a gente discutir na quinta-feira. Pode, porque são 2. O que o nosso regimento interno diz? Eu não sei, a gente tem que ver. 8 pessoas com, no mínimo, 2 de cada segmento. É assim que está no regimento, Kátia, entendeu? 8 pessoas é o quórum mínimo, sendo no Não, mas mínimo a gente não vota, a gente não participa de Câmara nenhuma. Como é que é? Eu não sei, eu nunca fui de poder público. Não, vocês são conselheiras da parte do poder público. Na hora da conferência, a gente vai para onde? Ah, não, na hora da conferência, calma aí, a gente é isso. Marcelo, essa foi até uma questão que eu levantei no conselho, lembra? Que as pessoas do poder público, elas não estão obrigadas a nenhuma Câmara. E só a gente estava trabalhando. Lembra dessa discussão? Não são ligados. Não são. Mas, presidente? Fala, Graziela. Só uma questão, eu sempre fui poder público e eu sempre participei das câmaras. Não é isso não, Graziela. Participar pode. O que o Joilson levantou e a Kátia está levantando agora é que as indicações são 12 do poder público, 11 do executivo e uma do legislativo. Vocês não são ligados a nenhuma câmara temática, entendeu? Você é do museu. Entendeu? Sim, mas você a gente não é sempre da cultura popular, pelas câmaras de interesse, por exemplo, patrimônio histórico, entendeu? Assim fazia também os demais. Todos não, Grazi, mas você tem uma identificação dentro das câmaras existentes. Então, por exemplo, eu sou diretora de artes e cultura, certo? Eu posso ir para música, para o teatro, mas não posso estar em todos ao mesmo tempo. Entendeu? Agora, um secretário de, sei lá de quê, um vereador, vai para qual? Entendeu? Entendi. A identidade. Então, nós vamos ter que... Aí eu estou dizendo, eu estou jogando para a gente pensar como que a gente vai elaborar essa conferência para começar a arrumar esse negócio. Porque, como disse o Joilson, quem trabalhou efetivamente na hora das câmaras técnicas para reunir os grupos, para tirar as ideias, para entrar no plano, foi a sociedade civil. Por quê? A gestão não estava enquadrada em nenhum. Quem trabalhou da gestão foi por livre e espontânea vontade, e não por ofício. Né? Aliás, sempre foi assim, né, Kátia? Sempre foi assim.
Sempre foi assim. Mas Concordo. a gente tem que pensar como que a gente pode alterar a partir dessa conferência. Porque se a gente mudar isso na conferência, isso acaba virando o trâmite normal. Igual aquela nosso regimento de eleição da sociedade civil. Isso tudo tem que virar, na verdade, virar lei. Mas, Kátia, só precisamos... isso. Eu concordo com o juiz, com você, mas a gente tem que também ter um cuidadinho para a gente não interferir também no poder público. Entendeu? Isso tem que ser bem costurado. Tem que ser decidido isso. Isso tem que ser bem costurado, porque senão a gente está determinando uma determinação que é do poder público. Uhum. Mas eu não tô Mas aí, internamente, a gente pode conversar, entendeu? Sim, Eu, auxiliador e os demais, exato. Tentando ver... O governo poderia... Isso tinha que partir do governo e não da sociedade civil. Pessoas que se Entendeu o que eu quero dizer? identifiquem. O que nunca houve foi preocupação de governo nenhum em indicar pessoas. Elas iam quase que obrigadas, sendo conselheiras obrigadas. A verdade é essa. Eu estou errado? Mas dentro da cultura, por exemplo, os quadros da fundação, dá para fazer esses encaixes. Por exemplo, eu estou biblioteca, mas não serei. Mas tem o responsável pelo Sistema Municipal de Biblioteca, tem a responsável pela biblioteca Nilo Peçanha. Então, essas pessoas têm que estar respondendo para a biblioteca e pode estar junto com a academia. Já que vocês estão aí na gestão da Fundação Cultural, vocês poderiam começar a pensar isso, porque é uma coisa que tem que partir do poder público, senão é uma interferência nossa num segmento que não é nosso. Verdade. Está certo. Vou ver a conciliadora. Concorda, Joilson? Marcelo, concordo, tá? Só queria acrescentar o seguinte, até para a gente ter uma afinação melhor com as pessoas indicadas pelo governo, com as câmaras temáticas que já existem, e com a própria cultura. Pode vir uma pessoa completamente alheia, se a gente não amarrar isso. Como já veio, mesmo, é verdade. Então, tem gente que tinha tão pouca afinidade que nunca apareceu em reunião. A verdade é essa também. Olha aqui, Jonas pode na quinta-feira, Yara vai ver no horário dela, Silvia Paz pode. Tá bom? Então, quinta-feira, 18 horas, Ivana, por favor, pega o Ronaldo que tem feito as últimas, né? A última foi Ivana que fez, ou Kátia? Não, aliás, eu não ela recebi, entrou não. hoje. Eu não recebi entrou também de hoje, não. Eu não recebi de hoje. Não teve, não. Eu vou passar o contato do Ronaldo para a Ivana, que aí ela pede o e-mail do Concultura, né? Para poder ter acesso. E a listagem nossa, né? Para os conselheiros, com os e-mails. Fabrício, ela vai precisar ter também acesso, aí eu vou pedir ao Jonas que compartilhe isso com a Ivana, porque ela precisa ter acesso à página do Concultura, porque ela, a partir de agora, passa a ser a representante, né? Claro. Porque a próxima gestão, o próximo conselho vai ter o poder público na gestão, e ela já está automaticamente dentro na presidência, na gestão, todos nós. Não, desculpa. Eu estou cansada demais. A presidência. A presidência vai ser do poder público. Então, ela já está instituída aqui, né? Sim. Maravilha. Então, obrigado pela presença. Maravilha. 18 horas, quinta-feira, dia 11. É isso, né? E vocês mandem tal. O Jonas, quem é o governo? Especialmente nas câmaras temáticas, tá? Tá, tudo bem. Depois a gente conversa isso aí, Jonas. Então tá bom, gente. Uma boa noite a todos, obrigado e até quinta-feira, tá bom? Valeu, gente. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Saúde. Tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Eu fico aqui para ser um dos últimos. Valeu, Jonas. Abraço. Tchau, tchau, Marcelo.